Bom dia, graça e paz. Estamos iniciando a nossa aula. Vamos fazer aqui um pequeno resumo do tema passado, bem rápido, que era a saída impedida. A primeira saída foi a saída planejada. Planejado por Deus. Deus ouviu o lamento do povo que estava escravizado no Egito e levantou Moisés, começou a preparar Moisés desde o nascimento até o momento de Moisés retornar para ser usado por Deus para tirar o povo do Egito. Essa saída planejada foi planejada por Deus porque Deus sempre ouve o lamento do seu povo, amém? Amém. Então, na hora da nossa necessidade, Deus vai entrar com providência. Mas Deus tem um projeto, Ele tem um plano. Não adiantava, Deus quando age, Ele age para que seja reconhecida a sua glória em tudo que Ele age. Então, não seria muito fácil tirar só o povo e Faraó ficar achando que ele era Deus, como eles achavam, né? O projeto de Deus era tirar o povo de lá, mas eles vão saber quem é Deus. Então, Deus age de uma maneira para provar para aquele povo ímpio quem era o verdadeiro Deus. E para provar para Israel que podia confiar no Deus que tinha cuidado deles e que mandou uma pessoa para... que eles não estavam confiando em Moisés. É a questão do eu sou. Quem mandou? O eu sou me enviou. E o significado do eu sou? Eu sou o que você precisar. Ainda hoje, o Deus que a gente professa é o eu sou. Ou como eu disse para vocês, no futuro, eu serei. É como Deus olha e diz, Luzia, eu serei o que você precisar. O meu Deus é eu serei o que você precisar. Então esse é o nosso Deus, é o Deus completo, na sua plenitude. Então o que é que acontece? Deus vai mostrar para aquele povo ímpio quem ele verdadeiramente é, através... Começa com o endurecimento do coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. Mas endurece porque Deus é mau? Não, porque ele já tinha um coração ruim. Deus só permitiu que ele ficasse mais ruim um pouquinho. E que ele fosse contra os desígnios de Deus, para que Deus operasse em cima disso. Faraó não vai concordar de jeito nenhum em libertar aquele povo. Porque o povo era escravo. O povo fazia tudo que era necessário para o Egito crescer. Eu botei no grupo o tamanho daquela pedra, do bloco, você viu? Está no grupo nosso, o tamanho que era. A gente fica desse tamanho. Até hoje a ciência não consegue entender nem explicar como aqueles homens fizeram aquele trabalho. Por isso que o cientista começa a dizer que foram os ET, foram os gigantes que viveram na Terra. Eles criam várias teorias. Mas realmente é uma coisa fora do comum. Então, Faraó ele começa a dizer que não vai. E Deus começa a usar Moisés e começa a acontecer as pragas. Quantas pragas são? 10 pragas. A primeira praga foi o rio, o Nilo se transformou em sangue. Depois veio a segunda praga, as rãs. O Egito foi empestado de rã. Terceira praga, piolho. Já pensou todo mundo com vida de piolho? Quarta praga, a morte dos animais. Quinta praga, essa é pior do que os piolhos. Tumores e úlceras estouravam no povo. Tumores purulentos. E ele, já pensou como estava a cabeça daquele homem contra? Não liberava. Depois veio
dos tumores vieram a chuva de pedra, uma chuva de granizo muito forte. Depois os gafanhotos, peste de gafanhoto, encheu o Egito. Todas as vegetações. Nós vamos ver também Joel, né? Ele visualiza a nuvem de gafanhoto comendo toda a plantação. O interessante que a gente tem que ver é que algumas dessas primeiras pragas, o cientista do Egito também conseguia produzir com as suas mágicas. E acontecia tanto para o povo do Egito, como para o povo de Israel. Sofria todo mundo. Mas aí Deus começa a mudar a estratégia, para que o Egito visse que Deus estava cuidando do povo dele. Então essas 3 últimas pragas acontecem só com o povo do Egito. A chuva de pedra só cai onde estava o pessoal do Egito morando, onde Israel estava, não caiu. Gafanhoto inundou toda a vegetação deles, a terra do povo de Deus não tocava. Tinha mais dúvida um homem desse de não ceder, mas não cedeu. Precisou perder para poder... Pronto, aí foi a última praga. Qual foi? A pior. Morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. Total do Egito. Inclusive o filho dele e o filho de todos os animais. Não tocou no povo de Deus. O que foi que Deus mandou fazer para que o anjo da morte não entrasse? Tingir os palhos para passar... O sangue do cordeiro. Ah, rapaz, tão bom. Nem assisti aqueles 10 mandamentos. Eu tenho crente da Record, só assistir. Eu achei bem interessante. É interessante. Não, olha, você tem que entender o seguinte: tanto programa da televisão como filme, é interessante você assistir, mas não se empolgar muito com a história, porque só tem fatos. Aí, para que o filme seja feito, aí eles criam umas situações para poder... Precisa de algumas mentirinhas. Precisa casar alguém com alguém, precisa fazer uma coisa com outra. Então tem coisa que a gente não pode ir no pé da letra, não. Tá certo? Então, quando acontece essa coisa da morte dos primogênitos, nenhum do povo de Israel foi atingido. Aí o faraó, como disse a Luzia, agora não dá não, tá? Morreu, é melhor liberar esse povo. E para sair de lá, saíram ricos. Deus disse, pede a eles prata, ouro, tudo que eles tiverem. E eles davam. O pessoal saiu de lá com tudo que eles tinham praticamente, para pagar o tempo que eles viveram de escravo lá. Tá certo? Então até aqui nós vimos a saída impedida, porque vai dar continuidade, mas nesse dia era necessário o quê? Foi celebrado o quê pela primeira vez? A Páscoa. Pai César, como é desenrolado. Então a Páscoa foi comemorada a primeira vez. Bom dia, senhor. Vai. Foi a primeira vez que se comemorou a Páscoa, foi com a saída do Egito. A palavra Páscoa significa passar. Então, a partir dali, a ordem de Deus era que sempre comemorasse aquela data, para lembrar o momento que Deus tira o povo dele com mão forte do Egito. Até eu perguntei para vocês, e a Páscoa hoje, como é que se comemora? Chocolate. Muito vinho, muita cachaça. Se matava um cordeiro, hoje é um coelho, que simboliza. Aí quando a gente vai olhar, o coelho era amaldiçoado. Então hoje é tudo contrário, né? A Igreja Católica, na maioria de nós veio dessa raiz católica romana. Começa depois de quê? Terminou o carnaval, começa o quê? Quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza. Quem aqui já passou o dia com a cara melada de cinza? Eu nunca.
Eu já passei. Eu passei e não tomava banho não, para não tirar a Para cinza. não tirar assim, né? Era. Eu tomava banho, a mãe também não varria a casa. Era, Maria não varria a casa, não se tirava leite do animal, que disso saía sangue. Era o contrário, ela varria a casa e deixava o lixo bem no cantinho. Não pode juntar o lixo não. Aí depois da quarta-feira de cinza começa o quê? Semana Santa. Não. Mel. A quaresma. Ai, o Matuto chama a quaresma. Começou a quaresma. Aí conta-se 40 dias até chegar a Semana Santa. Na quaresma dizia que a gente não podia caçar de baladeira para matar os bichinhos, né, Antônio? Meu pai não deixava de jeito nenhum. Meu pai e minha mãe. É a melhor semana, a Semana Santa. Olha, O que eu fazia? eu achava bom que a mamãe fazia um tal de um feijão. Aí o tempo que a Pisadinha. produz, né, para tirar aquilo dos ovinhos, né, criava muita rolinha aí no interior. Aí tem o seguinte, deixam para jejuar só na sexta-feira santa. E o jejum não pode comer carne, pode comer peixe. Aí o jejum começa às 6 horas da manhã, aí só almoça meio-dia, não é assim? E 6 horas da tarde, né? Tinha um vizinho meu, como se fosse um pai que a gente foi criado tudo junto, ele jejuava. Mas sabe como é que ele fazia, Terezinha? Ele acordava 4 horas da manhã, começava a fazer tapioca e comer até 6 horas. Porque a igreja dizia que era depois de 6 horas. Depois de 6 horas ele não comia mais. Jejuar só à noite, olha, esperto. Começava a jejuar 5 horas ia só para outro dia. É muito esperto. Passava dormindo. É muito esperto. Mas aí, o jejum. Quem é que entende como é o jejum? O jejum mesmo que a gente tem que fazer. Tempo que é E só ficar 12 horas sem tomava comer. só um cafezinho. Pronto. Nem água tomava. Ela só ia almoçar, 12 horas. Aí pronto, agora só depois de 6 O horas. jejum significa abstinência. Se abster de alguma coisa que a gente gosta. Por que se faz de alimento? Porque a gente não tem que comer, né, não, irmã? Ah, então, ó, e o alimento, você estando com fome, você está mortificando a carne. E você fica mais sensível. No começo da fome fica mais ignorante, não, Antônio? Depois fica mais Falando com a sensível. pastora, nem sei, né, de jejum. Eu estava dizendo para ela, estou com 14 dias. Mas só que eu tiro meu café da manhã de 7 horas e de 9h30. Antes eu estava tirando o almoço, né, que eu fazia, e eu ia direto, até que só ia só... Aí o que é que entende? Café até meu dia, né? Hã? Tu faz, tu tira Não. tudo até meu dia. Eu tiro os 2 cafés, né, que é o de 7 horas em casa e o de 9h30, Jejum né? até meu dia. Aí É o certo. Quem trabalha fora que não Só tem na esse água. café de 9 horas, que isso é da nossa cultura, já vai direto, não tem esse negócio, isso é da nossa cultura, a gente que inventa essa merenda de 9 horas, essa merenda de 3 horas. Quem tá em casa, pastor. Quem tá em casa é ruim, uma vez. Se você se abster daquilo que você mais gosta. E o jejum, gente, para nós cristãos, ele tem que ter um propósito. Você apresenta a Deus o propósito porque é que você está mortificando a sua carne, a sua vontade, porque você quer, diante de Deus, mostrar que você está pronto para alcançar aquele propósito. Hoje em dia, para substituir a comida, qual seria o jejum mais difícil de fazer? O telefone. Também. O meu eu não posso nem Ela fazer. falou em telefone, eu fiquei procurando o meu, tá aqui. O meu eu não posso nem fazer, porque eu utilizo ele direto para Sabe por quê? Eu ainda. Um Desde. tablet. Foi que dia? O corpo dele já tá no curso. Eu tô fazendo. Já começou Eu tô a chorar. mexendo. Já começou a chorar. Eu tá fazendo obrigado, né, César? Mas tá você? Tá com Mas eu tô fazendo. Tô de perto, vovó. Então, gente, é se abster daquilo que a gente gosta. Tem gente que não pode perder um programa, uma novela, uma coisa. Tem gente que a cabeça do ser humano é complicada. Mas tem gente, eu não posso fazer regime, não.
Jejum de comida. Ontem eu passei. Jejum de comida, a gente que já passou da idade e tem problema, não pode. Ontem eu acordei de noite. Eu me Não é bom. Porque eu tava passando Tem que mal. fazer jejum de outra coisa. É. Eu passei a... Então, jejum de namorar. Ixi, Coitado, isso não tem já jeito. não tava Não, mas aí, esse jejum de namorar, que eu tô falando, né, é pros casados. Ah, Fora tu botou esse cast. Tá entendendo? É, porque... Ixi, Terezinha. Aí faz meu jejum. É. Jejum. Porque não, porque, gente, como eu digo pra vocês, o ser humano, ele é complicado. e aí é? Tem gente com problema de tudo. Eu conheço pessoas que casamento se acabou porque o cabo tinha que namorar todo dia e... Eu conheço pessoas que o casamento acabou porque ele é sem vergonha. Aí e já vi o contrário também, se a mulher e o... Porque a mulher bonita, a mulher linda daquela lá e o cara fica só... Só dá desprezo. Desprezo. Pois é, tudo isso. Aí quando perde, aí é. Vai chorar. A chorar, né? Ainda não pode passar um patinho frio. Ainda bem que eu nem queria, porque do jeito que o homem faz, ela chora com desgosto. Ela chorou com desgosto na frente da mim, que ela tem desgosto. E esse pessoal despreza. E por uma coisa de nada, causa um fuzema, daí humilha, pisa. Só que ela não abre mão do casamento dela. Prefere viver assim. Então, gente, hoje nós como cristãos, nós temos que entender uma coisa. Tudo que a gente for fazer diante de Deus tem que ter um propósito. Porque o nosso Deus é Deus de propósito. É um Deus que gosta de intimidade com a gente. O problema que nós vemos hoje dentro do mundo cristão, não vou dizer nem dentro das igrejas, porque aí eu começo a generalizar. Mas no mundo cristão é a falta de intimidade das pessoas com Deus. A maioria ainda continua no mesmo sistema romano. Como Deus fosse só um santo desses que eles botam na parede. Enquanto a gente não entender que o Deus Trino, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é uma pessoa viva que se comunica com a gente toda hora. Te guarda. Isso. Aí você só se lembra de dizer, ai meu Deus, quando se aperreia. Então, quando a gente começar a entender que Ele é vivo e que o Espírito dele habita em nós vamos começar a ter essa intimidade. E o que se falta muito hoje no meio dos crentes é intimidade com Deus. É você entender que você em nenhum momento está só. Hoje, com esse crescimento começou pelo pentecostalismo, agora é o neopentecostalismo. Nós estamos vivendo uma fase onde a própria teologia nova coloca Deus num canto. Então, para esse povo hoje, neopentecostal, intimidade com Deus é fazer labacé dentro da igreja, é pular, é rodar, é ficar... Intimidade com Deus é algo totalmente diferente, é diferente de pessoa para pessoa, Terezinha. A sua intimidade com Deus pode ser algo bem reservado, como diz Mateus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conversa com Ele. Não tem necessidade de tu estar no meio da praça com a mão para cima para o povo ver. Deus não recebe essas coisas. Horas e horas com aquelas orações prolongadas para o povo ver que tu está orando. Deus vai dizer, não tem necessidade disso. Não usei de vã repetição, ficar repetindo a mesma coisa. Nós precisamos aprender a conversar com Deus como nós estamos conversando aqui. A diferença é que nós estamos conversando de humano para humano. E você vai estar conversando com Deus. Porque eu converso com o Antônio, vai ter situação que o Antônio pode até ter vontade de me ajudar, mas ele não pode me ajudar. O nosso Deus não, ele pode. Se a gente estiver merecendo,
ele age. Por isso que Jesus disse, ó, tudo que pedires em meu nome, o meu Pai que está no céu vos dará. Jesus é o interlocutor, é o nosso elo de ligação, é o nosso advogado. Cada um de nós que está aqui é porque Deus entregou o Filho para cuidar. E ele vai devolver para o Senhor. Por isso que ele diz, eu não quero perder nenhum do que o meu Pai me deu. Então nós precisamos colocar a nossa intimidade com Deus ali, em primeiro lugar. Tá certo? E não queira imitar ninguém não, porque você vê pessoas dizem, eu oro 2 horas, eu oro 40 minutos, eu faço isso. Quando você vê a pessoa se gabando, É porque não faz. seja a sua intimidade com Deus conhecedora de Deus. Porque Deus lhe conhece. Nós que somos pai e mãe, nós sabemos que tem filho nosso que é preciso a gente conversar mais de hora. Mas tem deles que basta dar uma olhada, acaba já entende o que você está dizendo. Cara do céu! Olha só, Cara do céu, Céu sobrou pra ti. Nossa. Não fez nada. Lá em casa eu tô cansada de dizer, eu não tenho esse problema não, sabe? Só hora, né? Não tô não. Nossa, não fez nada. Calma, César, calma. Então esse povo, quando sai dali, Lá em casa tem uma que a língua é desse tamanho. Não, É. não tem não. Não, eu respeito. mas o que é que acontece com a gente? Muito. Ingratidão. Ingratidão. Muitas vezes. Esse povo sai de um jugo de escravo, Terezinha, para se revoltar com Deus bem pertinho. E Deus não abandona eles na saída. A Bíblia diz que durante o dia a nuvem cobriu o acampamento. A nuvem significa a presença de Deus ali. Porque no deserto era necessário ter aquela sombra e a proteção. De noite, labaredas de fogo. Para iluminar, para afastar. E a Bíblia diz mais, era feito como se fosse uma parede para o inimigo não passar. Por isso, e na hora da perseguição, nós vamos ver aqui mais na frente, que em momento nenhum, Faraó e os seus cavalos conseguiam encostar. Chega diante do mar, nós vamos ver que ele abre o mar. Esse povo passa a pé enxuto. Nem molhou. Depois os cavalos e o faraó e a turma dele todinha é destruída. Mar fecha. E quando eles chegam do outro lado, precisava de mais coisa, Terezinha, para continuar acreditando em Deus, eles começam, só foi sentir fome. Era muito melhor estar lá. Olha a ingratidão. Lá tinha pepino, tinha alface, tinha tudo, a gente apanhava um pouquinho, mas tinha comida. A gente não passava fome. É. A gente está passando. A ingratidão, aqui nós estamos no deserto, não tem água. Lá estava melhor. Então nós somos ingratos. Onde Deus fez mais milagre foi onde o povo mais pecou. E é onde a gente vê, não está diferente na igreja hoje, tá? É Deus agindo, é Deus abençoando, e as pessoas fazem o quê? Se afastando. Se afasta de Deus, muitas vezes, por conversa dos outros. Como eu disse para vocês, ali quando saiu aquela população de mais de 6 milhões de pessoas, ia gente que não era de Israel. Eram de outras nações, aproveitaram que era escravo e fugiram junto. Mas também participaram do milagre. Porque quando você está andando com quem Deus está abençoando, você é abençoado por tabela. Só que essas pessoas lá adiante começam a dizer, fofoquinha no meio. Tá vendo aí? Por que é só Moisés que Deus fala com ele? E pela cabeça dos
Por que é só Arão? Não pode ser nós também, não? Parece a igreja de hoje. Moisés sobe para buscar a lei. Quando volta, eles conseguiram convencer o irmão dele a ficar contra ele e a fazer um bezerro de ouro. Aí muitas vezes esse povo começa a se afastar de Deus, a se revoltar, não por conta de Deus, mas por conta de conversinha, de amizade. Mas se você quer ir embora, vá. Se você quer... Aí ainda vem encher a cabeça do outro. Meu Deus, é um Deus que está onde eu estiver, porque ele precisa. Ele disse, eu sou o que você precisar. Então, se eu estiver aqui, estiver no centro, meu Deus está comigo. Então, é preciso eu mudar de lugar. Então, eu não estou mudando por conta de Deus, Teresa. Eu estou mudando por conta de amizade. E por conta de amizade, eu vou quebrar a cara. Porque se eu disser assim, olha, eu estou saindo porque a irmã Drica não gosta de mim e ela fala isso, isso e isso. Aí a Terezinha vai e me pergunta, mas você acha que nessa igreja que vocês estão, tem a presença de Deus? Tem a presença de Jesus? Eu digo, tem. Né? Mas a maioria não diz, tem. Aqui a gente vê Deus agindo e tudo e tudo. Então você vai, não era melhor você vai dizer, ó, a Drica não gosta de mim, mas eu vou ficar pela presença de Deus que eu sinto aqui. Não porque ela não gosta de mim. Mas eu escolho sair porque eu estou com raiva dela e Deus não está aqui. É verdade. Tá entendendo, Terezinha? Como é que funciona? E o pior é que nunca funciona desse tamanho. Porque quando se começa a se espalhar, a disseminar o veneno. E atinge muitas pessoas. Desse jeito. Então, o que nos afasta de Deus é a nossa ingratidão. Porque quando a gente olha, quem era você? Quem era eu? Quem era Antônio? Num domingo, dizer que nós estávamos aqui falando de Deus. Tinha condição de ser verdade. Se alguém me dissesse, eu digo, tu tá fumando maconha, é, mano? Quer que eu vou estar dentro de igreja? Para agradar minha mãe, eu ia na missa de 6 horas, para terminar logo e tomar que suco depois. Na igreja católica, eu ia de manhãzinho para a igreja católica. Então eu vou primeiro orar, dizer assim, eu vou para a igreja eu andava, era muito difícil ir para a rezar, igreja. né? Dizer assim, eu vou rezar, Mas depois eu vou era para para a cá. igreja. Eu dizer assim, eu rezando, eu estou protegido, né? Como é que o cara está protegido fazendo tudo que não presta? Estava protegido muitas vezes, mas sabe por quê? Pela misericórdia de Deus, por conta das orações da mãe dele. Eu costumo dizer, a minha mãe era católica, daquelas católicas mesmo, mas eu estou aqui hoje por conta das rezas dela, por conta do joelho no chão dela. Porque se não fosse os cuidados que ela tinha comigo e pedindo a Deus pela minha vida, eu merecia alguma coisa? Nunca. Então, ó, vamos ser gratos a Deus. Aí você vai ver o agir de Deus. Se esse povo fosse grato a Deus, menos de 2 meses eles tinham chegado na terra prometida. Passaram 40 anos. Eita, Jesus. Por conta da ingratidão. Rodando no deserto. Deus é tão bom que a palavra diz, irmã Elaine, que a roupa não ficava velha, nem o chinelo se acabava. Imagina, eles andavam. Durava muito. Eles andavam. Tem um vizinho nosso acolá, que eu não vou dizer o nome, faz igual o Zé Filho, por questão de ética, que a camisa dele, eu acho que ele foi do deserto. Não se acaba, não. É a mesma camisa. Desde o menino que eu conheço ele tá na bodega dele, é a mesma camisa. Eu digo, esse cabo andou no deserto para Moisés, porque não pode. Não,
Não, pode mesmo. Lá em casa tem roupa que tá com mais de 10 anos, 10, 11 anos. Eu guarda-roupa direto. Na minha pessoal da noite, deserto, A né? minha patroa tem conjunto de roupa, que ela disse que tem 50 anos. É. Eu digo assim, dona Rosa, não se rasga não. A cara não tem traço. Não tem não, Helena. Tem a Helena pra limpar. Então, dona Rosa, 50 anos aquele conjunto tem. Ela mexeu com um conjunto de roupinha desse para visitar uma colega dela. E aí quando ela chama o moço na frente dela, eu buscar ela assim, nessa roupa dela. Aí eu voltei meu quarto, menina, eu não tô nem acreditando. Mas voltou pro passado. Aí quando ela chegou, aí vou matar minha curiosidade. Aí eu peguei Dona Rosa e disse uma coisa, diga minha filha, Dona Rosa, essa roupa ainda é daquele tempo, quando a Inês se lembra. Eu me lembro dessa roupa aí. Minha filha está com 50 anos. Eu trabalhava ali numa loja de coisa usada. Você usa e guarda. Vendia de tudo, inclusive roupa. É. A mulher comprava bem baratinho, porque os caras queriam, filho de papaizinho, queria usar droga e vendia roupa boa bem baratinha. E ela vendia mais caro. Tinha uma senhora lá, que a dona da loja me disse, seu Washington, eu fui lá só olhar. Ela tem uns 4 guarda-roupa lotados. Ela compra aqui, bota lá, nem usar ela não usa. É só pela a doença dela pegar e levar e botar lá. Só por prazer, né? Só por prazer. Já homem, hoje tem uns homens que a gente não aposta muito nele, não. Mas nós mais antigos, vamos ali, vestiu qualquer roupa, tá pronto. O homem se apronta, não tem o que se aprontar. A mulher não. Ih, rapaz, pra sair de casa, pra igreja, tem hora que a gente fica agoniado. Eu digo, rapaz, imagine se tivesse uma carrada de roupa, tem 3, 4, ainda fica nessa dificuldade. Tem mulher que começa a se arrumar meio dia. Bota um brinco aqui, aí tira um daqui, bota outro aqui, e toda coisa. E quer ver uma mulher morrer, vá para um aniversário, para uma festa, chega lá, tem a outra com a roupa igual a dela. É meio que matar. Começou a olhar. Aí fica logo com raiva, fica... Homem quando vê outro, aí, pai, isso tem bom gosto, estamos combinando. Aí saem os dois juntos, feito besta. Ela assim, olha aí, ela comprou na mesma, tem invejosa. É, aí começa. Então, nós seres humanos, nós somos muito complicados. Deus não é complicado não, Terezinha. Nós é que somos complicados. Olha, quando nós caímos ali no pecado, por conta do pecado de Adão, destruiu a nossa essência. Nós perdemos ali a nossa intimidade com Deus. Nós perdemos a vida eterna com Deus que tinha ali. O que nós perdemos ali, é por isso que eu costumo dizer, hoje se prega muito a questão do livre-arbítrio. Não, o homem pode decidir se ele quer ir para o céu ou não, se ele pode fazer... Não tem mais não. O livre-arbítrio tinha lá. Você escolhia e ficar morando com Deus a vida toda. Quando foi escolhido se afastar de Deus, o que é que Paulo diz? Todos pecaram, destituídos, estão da glória de Deus, estão fora. Então o homem não tem mais poder para decidir nada, não. Quem decide na nossa vida é Deus. Agora o cara fica, não, eu quando vou curtir, que é mais velho, igual o Antônio e o Washington, eu vou para a igreja. E se não dá tempo de ficar lá que nem nós? Por isso que a Maria diz, olha, e se eu te pedir tua alma hoje? O que é que tu vai fazer com a ruma de dinheiro que tu juntou, com os bens que tu juntou? Quem é que vai usufruir dos teus bens? Se tu não soube aproveitar aquilo que eu te dei enquanto eu estava andando contigo? Então, enquanto nós não resolvermos essa questão da ingratidão, e quando nós não entendermos que não somos nada, não temos competência para nada, que Deus é Senhor, Criador, Pai, Senhor da nossa vida, nós vamos sempre querendo estar dando um jeitinho, e quando o jeitinho dá errado, vamos pedir para ele consertar. Vamos pedir para ele consertar. Aí quando ele não conserta na hora, aí o que é que ele diz? Eu vou ficar fazendo o que aqui? Já pedi para ele fazer isso, ele não faz. Não faz. Por que é que dá tudo certo no fulano ali e não dá na minha?
Fulano nem na igreja não anda. O crente tem muito isso de querer se comparar com o ímpio. Mas o cara é traficante, é 3 carros novos, é dinheiro, é casa. E eu aqui na igreja orando, e ele não sai dessa situação. Tu não sai dessa situação porque só em tu falar tu já está sendo ingrato com Deus. Porque o cuidado que ele tem de todo dia te dar a vida, não precisa de bem material do teu lado. E o que é que a palavra de Deus vai dizer? Rapaz, não se compara não. Porque ele está recebendo o galardão dele aqui na terra. Mas o final da vida dele é no inferno. O do crente não. Ele pode estar sofrendo aqui, mas ele sabe que a eternidade dele é com Deus. Qual é o que tu escolhe? Qual é o que tu prefere para a tua vida? Casa com piscina, carro novo e tudo, e a eternidade no inferno tocando fogo? Ou lutar com dignidade, trabalhar como a irmã Helena disse, que não consegue parar porque tem força e tem vontade de trabalhar, porque dá o melhor para Deus. Nós vamos deixar jogar tudo por alto, nós vamos vir tudo amanhã assim mesmo, eu vou fazer o que da minha vida? Aí eu tenho que continuar trabalhando, né? Mesmo que às vezes seja cansativo, mas ela tá. Deus sempre está dando força a ela todo dia para ela se levantar. Então, E erguer a cabeça. mas é assim, é grato a Deus, porque sabe que na hora que sair, a força que vem nela vem de Deus. Se não for ele, é impulsionar ela. Lógico. O que é que impulsiona o cristão, irmã? É o Espírito Santo de Deus na vida dele. Se não tiver, ele não tem... É justamente isso. A negada diz, o fulano entrou em depressão porque não tem Deus. Mas em depressão é quando o cara começa a se afastar de Deus realmente. Por quê? Porque o homem, quando começa a buscar as forças nele mesmo, Terezinha, ele não tem. Aí quando A ele... Terezinha diz assim, tá vendo que Deus não cura igreja não cura depressão de ninguém? Igreja não cura mesmo, não. Mas o Deus que é dono da igreja cura. Exatamente. Tá entendendo? Muitas vezes, Terezinha, a gente tem que ser duro. Você vai... Eu terminei de ler ontem. Eu não paro. Ontem eu terminei os 4 evangelhos de novo. Estou lendo tudo de novo. Você não vai ver Jesus passando a mão na cabeça de ninguém, não. Tem hora que ele diz assim, rapaz, Senhor, essa tua palavra está muito dura, o povo está indo embora. Ele diz, quer ir também não, Pedro? Pedro, quem não está com a gente é contra a gente. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele diz assim, vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Eu vim trazer foi a espada. É filho contra pai, pai contra filho, sogro contra nora. Eu vim trazer foi a desordem. Por quê? Porque aí sabe quem é que está com ele. Quem quiser que se livre. Lógico. Aí o que é que a gente quer hoje, dentro das igrejas, que seja pregado só coisa que vai satisfazer o nosso ego. Se alguém chega e prega, já pensou? Tu é meio cismado comigo. Já pensou se eu fizesse como João Batista? João Batista dizer assim, raça de víbora, olha, suas cobras. Pensou que dissesse isso aqui, Tá nem eu, né? tá entendendo? Aqui tem não, irmãzinho, olha, você está aqui porque Deus lhe trouxe, você vai ser abençoado, vai receber. Vai não tenha intimidade com Deus, não. Não seja grato a Deus, não. Seja ingrato para você ver. Você pode passar a semana toda sentado aí nessa cadeira. Agora ninguém pode dizer mais. Deus abençoa, cura, sara, faz tudo isso. Mas você tem que estar ligado nele. Aí, o cara aceita Jesus e vai lá para Romano. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão... Aí o cara só lê até aí, ó, nenhuma condenação. Então não tem mais condenação. Mas não lê o versículo todo.
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não lê o resto do versículo, não. Se você não está, tem condenação, está no seu lombo. Significa nada. Não significa nada. O cara só lê até onde faz bem para ele. Onde não faz, ele pula. Entendeu? Foi nada. Faz igual a mim, quando era católico. E a Bíblia eu lia, eu sempre li. Mas quando chegava naquela parte do adultério, eu pulava, que eu não queria ver. Eu digo, essa parte aqui não me interessa, não. Vamos mais para frente. Então a gente viu aqui, nessa saída impedida, que é como se fosse a vida da gente. Quantas coisas não tentam impedir a gente de sair do mundo? Quantas? Todo dia. Todo dia. E hoje é muito mais do que antigamente, porque hoje você tem um celular na mão, uma televisão na sala, que tudo que é falado tem ali embutido uma jogada para te tirar da presença de Deus. Você não percebe, mas tem ali uma atração que está tentando te tirar da presença de Deus. É que eu estava dizendo aqui à irmã, foi naquele ano a gente conversando, eu digo, irmã, quando chega na semana, você diz, não, hoje a semana eu não vou para a igreja não. Na outra você já não quer vir de novo. Quando der festa, você não vem mais para canto nenhum. As coisas mudam na vida da gente, Antônio, porque a gente deixa de praticar. A prática leva à perfeição. Por que é que os casamentos viram amizade? Tem Deus que nem amizade. Não, mas eu estou dando só um exemplo. Por que é que vira amizade? Quando namora, todo leva presente, leva chocolate, leva uma folha, você tá linda, você tá... Você tá linda e tal. Aí só anda de mão dada, um beijinho aqui, um beijinho acolá. Quando casa, não leva mais nada, não sai mais para conversar, tomar um sorvete, namorar. Mas aí, a situação da vida faz com que vocês... Vê os filhos. Vem as preocupações. Quando der fé, se está dentro de casa, Terezinha, só papel da luz chegou. Papel da luz, gás acabou. Do menino, aí o cara já vem com a cabeça quente de lá e já fica com raiva. Não fala mais de nós dois. Tem mais assunto. Tem mais assunto. Não sai nós dois para conversar. Não, eu tenho que levar os meninos. Nós não conversamos sem os meninos. Mas às vezes vai deixar os meninos com o quê? Dá um jeito. Uma vizinha. Então, ó, porque como você deixou de agradar, você... eu tenho que... O menino estava dizendo assim, ó, paz, leva um buquê de flor para tua esposa. Era o dia dos namorados. Os dois irmãos da igreja vinham passando. Não, mas eu nunca... Não, mas vamos levar o dia dos namorados hoje e tal. Convenceu o outro, aí cada um comprou um buquê de flor. Chegou em casa aqui, aquele jeito carinhoso, trouxe pra tu aí. Aí ela olhou e disse, tu arranjou quem agora? Tu deve estar com uma... Tu nunca me deu flor e começou a falar uma confusão. Eu precisava só dos... da família. Tá entendendo? Então a gente deixa de praticar, de fazer. Quando você deixa de fazer o bem, você esquece de como é que faz o bem. Começa a desconfiar de todo mundo. Existe o mal em si, ele não existe. O que existe é a ausência do bem. Você sabia, cientificamente é comprovado, que não existe a escuridão? O que existe é a ausência de luz. Por isso que a Bíblia diz, não se acende o candeeiro e se esconde debaixo da cama. Tem que botar ele no velador, para a luz ver, para clarear o ambiente. Então, quando a gente deixa de praticar, quando a gente perde aquele hábito de conversar com Deus,
aquele hábito de manhãzinha dizer, Senhor, eu estou saindo, mas agora é contigo, eu guio meus caminhos e tal. A gente até fazia isso, agora não faz mais. Então nós vamos entender o seguinte, Deus tem tudo programado e programou e tirou a gente do Egito, do mundo. Mas nós estamos na caminhada. Tem gente que já chegou perto da terra prometida, que é o reino de Deus na vida dele, consegue viver em paz com ele, consigo mesmo e com Deus. Mas tem gente que a vida toda, mesmo estando dentro das igrejas, não vai conseguir isso nunca. E até Jesus voltar, e eu disse para vocês, daquela multidão que saiu do Egito, quantos entraram na terra prometida? Só 2. Muitos que nasceram no deserto, que não tinham conhecimento, que não viram os milagres de Deus, entraram. Mas aqueles que saíram de lá, pela ingratidão, pelo pecado, morreu tudinho no deserto. E nessa nossa caminhada aqui, para chegar na terra prometida, quantos vão ficar pelo meio do caminho? Por conta da ingratidão? Muitos. Quase metade. Metade é pouco, Céu. Vamos ser mais... Se diz olha o cálculo, Antônio. Se de 60 mil, 100 milhões de pessoas que saíram dali, entrou 2, a porcentagem é bem pouquinha. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome... Aí ele vai dizer, afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Quem é que disse que no teu nome eu orei, eu pequei? Quem estava dentro da igreja. E esse que estava dentro da igreja, Jesus vai dizer, ó, se afasta de mim, porque vocês praticavam a iniquidade. Entenda uma coisa, quem cura não é o Antônio, nem eu, nem o pastor, não. Quem cura é o Senhor. Enquanto, quando é no teu nome, mas quem foi que fez a obra? Foi o nome de Cristo, não foi ele, não. Ele vai ficar fora. Quantos pastorzão aí, quantos tal. A palavra de Deus, ela é poderosa, é viva, é eficaz e ela não volta vazia. Se Deus usou uma jumenta, pode estar usando um jumento que está pregando para o povo. Só que ele precisa se converter no Senhor, porque senão o povo todinho que escutou é salvo e ele vai para o inferno. Ainda tem um atenuante, que a palavra diz, aquele que muito é dado, muito é cobrado. Tá certo? Então vamos dar a nossa paradinha para o café, hoje tem um bolinho ali para nós. E nós vamos já voltar para começarmos a saída realizada. Amém? Amém? Glória a Deus.